Boa tarde. Alegria estar com vocês para concluirmos esse sábado. Foi uma alegria para mim poder passar o sábado aqui, rever pessoas queridas e ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Muito obrigado, doutora Thalita, doutor Adalto, pela mensagem. Eu sou apaixonado por esse tema, estava quase tocando ali no pastor para dizer, olha, deixa minha palestra para depois. Eu sou apaixonado por esse tema por necessidade. Tenho 2 filhos, adolescentes, 13 e 14 anos, mas se serve como um testemunho pessoal do que vocês falaram. Eu não tinha todo esse conhecimento, mas tomamos uma decisão de não ter televisão em casa, desde que os meninos eram crianças. Nem tablet, nem acesso a celular, e eles sempre cresceram como os extraterrestres. Dos amigos e da classe, da escola, até hoje nenhum dos dois tem celular. E eles não são assim um modelo e um padrão, têm suas lutas, dificuldades, mas eu sempre falo com minha esposa que, tirando a parte espiritual, com exceção, tirando a parte espiritual, do culto familiar, da devoção, da igreja, dos desbravadores, se você tirar toda a parte espiritual e me perguntar, pastor, o que é que você mais acha que colheu dos frutos dos seus filhos, de bênçãos da criação de seus filhos? Foi a decisão de não colocá-los em contato com televisão e celular. Estamos colhendo hoje, num período difícil que é a adolescência, estamos colhendo hoje, temos dificuldades e lutas. Eu brinco que eles acordam de um jeito de manhã, quando vão dormir já são outra pessoa. Mas nós conseguimos perceber ainda diferenças, e eu louvo a Deus por isso. Só como um testemunho pessoal que estamos colhendo bons frutos dessa decisão, mesmo sem todo o conhecimento que vocês colocaram, mas eu creio também que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O pastor me pediu para conversar com vocês hoje sobre o uso dos dons. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em 1 Coríntios. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos estudar alguns versículos aí desse capítulo. 1 Coríntios, capítulo 12. Antes de lermos, mais uma vez, vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez compartilhar a Tua palavra com a igreja e com outra igreja que está nos assistindo e acompanhando pela internet. E te pedimos que a Tua paz, Tua presença e o Teu Santo Espírito, aquele que nos dá os dons espirituais, esteja conosco dirigindo o que vamos estudar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu vou falar sobre dons espirituais, mas não é um sermão, é mais um testemunho, porque eu já tive muito problema com esse assunto. Desde pequeno, eu nasci num lar adventista e eu cresci em uma igreja que tinha um líder de ministério pessoal que chegava no sábado e dizia assim, hoje à tarde, 2 horas, todo mundo aqui na frente da igreja para entregar folheto e dar estudo bíblico. Quem estava 2 horas da tarde? Hã? Ninguém. E aí, no outro sábado, quando ele ia pregar, aí ele dava uma pancada na cabeça da igreja. E eu lembro muito bem, eu era um juvenil, mas eu lembro que ele falava com muita força. Só vai entrar no céu quem tem uma estrela na coroa. Eu era o juvenil de estou frito. Eu pensava, minha mãe me ensinou que a justificação era pela fé, mas agora eu estou vendo que a justificação é pela coroa da estrela. E eu dizia, Jesus, olha, volte, mas não volte agora, porque eu não tenho estrela na coroa, porque eu não dou estudo bíblico. E eu cresci com essa trava em relação aos dons espirituais. Um problema que a igreja de Corinto tinha. A igreja na cidade de Corinto tinha um problema com os dons espirituais. Paulo escreveu 3 cartas para a igreja de Coríntios, apenas 2 se tornaram texto bíblico. E essa igreja era uma igreja extremamente problemática. Tinham problemas morais, tinham problemas emocionais, tinham problemas de todo tipo de comportamento, problemas teológicos. E Paulo foi tentando resolver ao longo das cartas esses problemas da igreja. E um dos temas que a igreja tinha problema era em relação aos dons. Por isso que Paulo escreveu a maior seção bíblica sobre dons em Coríntios. Se você quer entender dons espirituais, você tem que ler capítulo 12, 13 e 14 de Coríntios. É a maior seção bíblica sobre dons espirituais. E a gente vai pegar alguns versículos e compartilhar algumas histórias com vocês. Ele começa dizendo assim, capítulo 12, verso 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais,
não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes. Ele disse assim, olha, tem muita coisa para se conhecer na vida espiritual. Tem profecia, tem doutrina sobre Deus, sobre a Trindade, sobre o retorno de Cristo. Tem muita coisa para conhecer. Uma vida só não dá para você conhecer tudo que você precisa conhecer sobre Deus. Nós precisamos da eternidade para isso. Mas se tem um tema que eu queria que vocês não fossem ignorantes, que tema é esse? Os dons espirituais. Você pode ser ignorante em relação às 2.300 tardes e manhãs. Você pode até ser ignorante em relação à doutrina da Trindade, não saber tudo, mas se tem um assunto bíblico, espiritual, que você não pode ser ignorante, é a respeito dos dons espirituais. 2000 anos passaram. E, infelizmente, uma grande parte de nós, da igreja, nós somos ignorantes em relação aos dons espirituais. É um assunto profundo, é um assunto amplo, mas é um assunto que precisamos estudá-lo. Quando Paulo fala de dons espirituais, ele está falando de um presente que você recebeu de Deus quando você nasceu no Espírito. Quando você nasceu, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que você nasceu no Espírito. Você não recebeu apenas a salvação, você recebeu também dons espirituais. Muitas pessoas têm dons naturais, e aí tem uma distinção. Dom natural é aquilo que você já nasceu sabendo, ou você fez um curso, estudou e aprendeu a fazer. Por exemplo, tem gente que tem o dom natural de cozinhar. Não foi na escola, não fez curso de culinária, mas tem jeito na cozinha. Se você me der a receita, eu boto a perder. Eu não tenho dom para essas coisas. Tem gente que tem o dom de consertar coisas, meu irmão é veterinário, mas ele mexe em tudo, ele monta e desmonta motor de carro. Um dia eu cheguei na casa dele, ele estava desmontando o motor, eu disse, nunca mais você consegue montar. Ele disse, volte amanhã. Estava montado lá. Eu sou assim, se alguma coisa quebra lá em casa, minha esposa dizia assim, não toque. Porque só tinha uma coisa quebrada, se você tocar, vão ser duas. Então, se eu for trocar a resistência do chuveiro, eu quebro o cano do chuveiro. Se eu for trocar a lâmpada, eu quebro o bocal. Sem brincadeira. Ela disse assim, não toque, fica tranquilo. Deixa uma coisa quebrada melhor do que duas. Eu não tenho dom natural para conserto, para atividade manual. Tem gente que isso é dom natural. Tem gente que aprende a tocar um instrumento. Você aprende coisas, ou talentos, ou dons naturais, que também podem ser usados para o reino. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de dons espirituais que você recebe como manifestação do Espírito em sua vida. E ele vai começar a explicar quais são os dons, ou como os dons funcionam. Aí ele diz assim no verso 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito visando um bem comum. Então ele está dizendo, os dons espirituais são dados a quantas pessoas? Em outras palavras, cada um. Em outras palavras, Deus não pulou ninguém. Deus não pulou ninguém. Ele deu a cada um, a cada pessoa. Se no dia que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, outras 500 pessoas aceitaram, ele não pulou ninguém. A cada um, ele deu um dom espiritual. A grande questão é que ele diz no verso 11, todas essas coisas, ou os dons, eles são dados pelo Espírito, individualmente e como Ele quer. Aqui tem muita coisa nesse texto. Então ele está dizendo, é o Espírito Santo quem dá os dons, e Ele dá a cada um de maneira individual, e não é como você quer, é como Ele quer. Então os dons não são dados de acordo com o que eu acho bonito. Eu acho bonito isso, então eu quero isso. Não, os dons são dados pelo Espírito como o Espírito quer. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, uma pessoa muito importante para mim disse assim, olha, você não vai ser um bom pregador, você fala muito mansinho, você bota o povo para dormir. Você fala no mesmo tom de voz, o pregador bom é aquele que grita, fala alto, que se empolga, que se mexe muito. Você só dá espacinho assim, vem para cá, vem para lá. Você nunca vai ser um bom pregador. E era uma pessoa importante para mim, eu coloquei aquilo na cabeça e disse, Deus, acho que a pessoa tem razão, eu falo muito manso, eu não consigo alterar minha voz, o pregador é aquele mais entusiasmado e tal. E aí um dia, na minha imaturidade, eu disse assim, hoje eu vou gritar. Hoje eu vou gritar. E fui pregar numa igreja, estava na Bahia, antes de fazer teologia, e eu disse, hoje eu vou gritar. E eu tentei com tudo, mas não saiu o grito. Fui para a porta da igreja, meio desanimado, não vou mais pregar. Aí saiu uma irmã Amélia, muito querida, estava emocionada, e disse assim, olha, eu queria agradecer.
E eu queria dizer que Deus usa a sua maneira de pregar. Tem gente que gosta de pregador que grita, mas o jeito que você fala, a sua vozinha mansa chega ao meu coração. Naquele momento é como se o Espírito Santo se aproximasse e dissesse assim, se eu quisesse que você pregasse gritando, você pregava gritando. Eu dou o dom, não é do jeito que você acha bonito, é do jeito que eu quero, porque eu conheço você. Eu conheço sua personalidade, eu conheço sua maneira de ser, eu vi você sendo gerado no ventre da sua mãe. Então, se tem alguém que conhece você e sabe sua individualidade, é o Espírito. E o Espírito, ele não dá o dom que você acha bonito. O Espírito dá o dom porque ele conhece mais do que você se conhece. Então, não é o dom que eu acho bonito e importante, é o dom que o Espírito Santo escolheu porque é dado de maneira individual. Gente, tem coisa mais linda do que ser tratado de maneira individual? Tem coisa mais linda do que você estar no meio de 500 pessoas e alguém te chamar pelo nome? A Bíblia diz que é assim que o Espírito Santo trata você em relação aos dons. A igreja hoje pela manhã estava repleta, mas o Espírito Santo, quando ele deu o dom para você, ele não olhou uma igreja repleta, ele olhou você, com os traumas que você já passou, com as dificuldades, com a formação, com tudo. Ele disse assim, olha, do teu jeitinho é isso aqui, é esse o presente que eu vou dar para você, esse dom que eu vou dar para você, porque é de maneira individual e é como o Espírito quer e não como eu quero. E aí, Paulo diz assim, agora eu vou tentar explicar melhor para vocês. Verso 12. Eu vou dar uma ilustração, Paulo diz, eu vou dar uma ilustração simples, mas extremamente profunda. Assim era Paulo, com ilustrações simples e profundas. Verso 12. Ora, assim como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e todos os membros formam o mesmo corpo, assim também é a respeito do corpo de Cristo. Então, Paulo diz assim, olha, imagine um corpo. Qual parte do seu corpo, com exceção da unha quando está grande, do cabelo quando está grande, você corta e diz assim, isso aqui não serve? Nada. Paulo diz assim, o corpo de Cristo é igual. E você faz parte do corpo de Cristo. Em outras palavras, o corpo é perfeito. Você sabe por que você não tem 4 braços, 2 saindo aqui dos ombros e 2 saindo aqui das orelhas? Você não tem 4 braços porque você só precisa de 2, porque o corpo é perfeito, não tem nada faltando no corpo. Você sabe por que não tem 2 bocas, uma aqui e outra na testa? Porque Deus sabia que você só precisava de uma, porque o corpo assim é o corpo de Cristo, não faltou nada. Então, se em uma igreja está faltando alguém para cantar, não é que Deus esqueceu de colocar a corda vocal no corpo, é que alguém é corda vocal e não está usando o dom. Se está faltando professor de escola sabatina em uma igreja, não é que Deus esqueceu de colocar isso lá. O corpo é perfeito. É porque alguém tem esse dom e não está usando o dom para a causa de Deus. Então, o corpo, ele diz, é perfeito. E ele diz, eu vou ensinar para você como o corpo funciona. E quando você entender como o corpo funciona, você entende como os dons funcionam. Aí ele vai dar 2 problemas em relação ao dom. Verso 15, ele diz assim, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Primeiro problema em relação aos dons. Verso 17 ainda ele continua. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus colocou cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todo o corpo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Primeiro problema em relação aos dons. São pessoas que dizem, o meu dom não é importante. Paulo diz assim, no corpo isso seria absurdo, mas infelizmente é verdade no corpo de Cristo. Imagina se o pé dissesse, eu queria ser mão, hoje eu não vou andar. Imagina se o coração dissesse assim, é muito injusto, toda vez que você tira fotografia, só aparece a boca, o olho. Se você tirar fotografia e o coração não aparecer, eu paro de bater. Porque eu queria aparecer. Ele diz assim, isso seria absurdo no corpo, mas infelizmente não é absurdo na igreja. Existem pessoas na igreja que dizem, o meu dom não é importante. E Paulo está dizendo, por favor, não diga disso, não tem nada que não seja importante no corpo de Cristo. Quando eu fui fazer teologia, eu fui uma das férias comportar, o meu pai havia sido assaltado, e eu queria muito ajudar meu pai, e eu não conseguia vender absolutamente nada, nada. Estava aflito, e um dia de madrugada eu ajoelhei e disse, Senhor, me ajuda, me socorre, estou aflito, desesperado, nada está dando certo. E naquela madrugada, às 4:30 da manhã, eu vi claramente em minha mente uma irmã chamada Lia, orando por mim.
Aquilo me impactou de maneira tão profunda, foi como Deus dizendo assim, não vai dar errado, tem gente orando por você. Eu me levantei com vontade, busquei a Deus e fui trabalhar, e Deus abriu as portas e foi uma das melhores férias. Quando eu voltei para o colégio, escrevi uma carta para a irmã Lia, e disse assim, irmã Lia, 4h30 da manhã, eu vi a senhora orando por mim, e aquilo me deu tanta força para não desistir, para continuar. E fui levar a carta para ela. Quando ela leu a carta, chorou. Ela havia sofrido um acidente, e ela tocava, ela dirigia coral, mas depois do acidente não conseguia mais fazer nada. A única coisa que ela fazia era ter um caderninho que 4h30 da manhã ela estava orando por todos. Ela foi lá, pediu que alguém trouxesse o caderninho, e ela disse assim, seu nome está no caderninho. E a hora que você me viu orando, era a hora que eu estava orando por você. E eu achava que o meu dom não tinha valor, que tocar piano era o valor, que dirigir o coral era o valor. Orar de madrugada. E naquele dia eu entendi, um dos dons mais importantes que essa igreja tem disponível é talvez um dos mais desvalorizados, a intercessão. Só o céu vai revelar quantos pastores deixaram de cair por essas irmãs e irmãos que dizem assim, pastor, eu vou orar por você toda madrugada. Só o céu vai revelar quantos ministros deixaram de cair pela intercessão de homens e mulheres que têm o dom de interceder. Mas nós não valorizamos. O que valoriza é o que aparece na TV. O que valoriza é o que toca no piano, é o que dirige o coral. Quando, na verdade, Paulo está dizendo todos os dons são importantes. Eu fiz evangelismo no 3º ano de teologia em Teresina, no Piauí. Me deram uma igreja com uns 25 membros. Ali eu faria o evangelismo. E eu reuni todos e disse assim, olha, todos têm que se envolver com alguma coisa. Cada um de acordo com o que gosta de fazer. Você, vou ficar na recepção. Você, vou abrir a Bíblia. Você, eu vou cuidar das crianças. E você, eu vou fazer visitas. Vou dirigir o louvor. Sobrou uma irmã simples, humilde lá, irmã Maria, a senhora. Pastor, eu não sei ler, não tenho como ajudar a abrir a Bíblia, não tenho paciência de estar mais cuidando das crianças, não tenho força para lhe acompanhar nas visitas, mas aqui é muito quente, a igreja ainda não tem bebedouro. Todo dia eu vou trazer água gelada para as pessoas beberem, vou trazer ali um chá, alguma coisa à noite. Eu disse, tá bom, vai na tua força. E continuei o evangelismo. Um dia, fui na casa de uma família, o casal e 2 filhas decidiram pelo batismo. E eu sempre pergunto isso quando eu vou batizar alguém. Por que você tomou a decisão pelo batismo? E ela me disse assim, a família me disse assim, pastor, vocês colocaram esse programa na igreja na hora da melhor novela. E todo dia a gente ficava, vai para a igreja ou fica na novela, vai para a igreja ou fica na novela. E a gente ia todo dia, pastor, pensando na irmã Maria, coitada, puxando aquele carrinho com água, todo dia. E nós fomos todo dia só pensando, a gente vai ficar em casa enquanto a irmã Maria está tendo aquele esforço todo para levar água para a igreja? Pastor, nós somos todos os dias, só pensando no esforço da irmã Maria. A palavra chegou ao nosso coração, Jesus Cristo nos alcançou e todos nós vamos batizar. Quando a família foi batizada, quem vocês acham que eu chamei à frente para entregar a Bíblia para a família? A irmã Maria. Talvez fosse o dom que menos aparecia. Isso, eu já me formei há 21 anos, então isso tem no mínimo 24 anos. A irmã Maria dormiu no Senhor, e há 2 anos eu voltei nessa igreja. E nas portas, na saída, uma jovem perguntou o que nunca se deve perguntar para o pastor. Pastor, você lembra de mim? E eu disse, me desculpe, eu não lembro. Ela disse, pastor, o senhor não tinha como lembrar. Mas o senhor lembra de uma família que foi batizada, um casal e 2 filhas? Eu disse, lembro. Eu estava dentro da barriga da minha mãe quando ela batizou. E hoje eu sou líder da equipe Caleb aqui da igreja. A irmã Maria dormiu no Senhor, mas os frutos da irmã Maria de trazer água para a igreja continuam. Então Paulo está dizendo, por favor, não olha para você como um dom insignificante, porque não existe isso no corpo e não deveria existir na igreja. Então, o primeiro problema em relação aos dons é você pensar, meu dom não tem valor. Segundo problema em relação aos dons, está no verso 21, que Paulo diz assim, o olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer para o pé, eu não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com honra especial. E os membros em que não são indecorosos, e os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Primeiro problema, meu dom não tem valor. Não sou mão,
então não vou andar, não vou funcionar. Segundo problema é você desvalorizar o dom do outro. Paulo disse assim, isso também não acontece com o corpo, mas às vezes acontece na igreja. É quando o olho diz para a mão, eu não preciso de você. O meu dom é mais importante do que o seu. Os teólogos chamam isso de reprodução dos dons. É você tentar ou querer reproduzir o seu dom no outro. Uma coisa que é extremamente fácil para você, porque é o seu dom, você acha que tem que ser fácil para todo mundo. Ou como líder do ministério pessoal lá da minha igreja, que dizia assim, olha, hoje 14h, todo mundo para dar estudo bíblico. E ele colocava que tudo girava em torno disso, e não gira tudo em torno disso, porque o corpo é diverso. Então não há nenhum problema se você não faz tal coisa, o problema é você não fazer nada. Esse é o problema biblicamente. Então o problema não é você não ter esse dom específico, o problema é você não estar usando o dom que Deus te deu. Então o segundo problema é dizer, meu dom é tão importante que você deveria fazer igual. Eu lembro que um dia fui conversar com um casal, ele tinha sido liberto do alcoolismo pelo poder e a palavra de Deus, e ele tinha um ministério que era muito simples para ele. E eles me procuraram porque estavam a ponto do divórcio. E o ministério dele, muito, muito simples, era, de madrugada ele ia nas ruas, pegava os homens bêbados ali, levava para casa para tomar banho, dar um café da manhã e falar de Jesus para eles. Porque do jeito que Jesus resgatou, queria que Jesus resgatasse os amigos ali que estavam na rua também. Mas imagina a mulher acordar de madrugada e estar com a casa cheia de homens bêbados que tomaram banho lá em um banheiro da casa e agora estava na sala. E ele dizia assim, essa mulher não ama, essa mulher não quer pregar de Jesus, não quer resgatar as pessoas. O que para ele era muito simples, ele queria que fosse simples para a esposa. E eu disse assim, irmão, mas isso é muito simples para você, então aluga uma casa, e vai fazer isso em uma casa alugada. Não precisa ser na sua casa. Porque Deus não vai exigir da sua esposa um dom que Ele deu para você. E às vezes nós exigimos do outro um dom que Deus deu para a gente, é fácil. Em uma das férias, eu fui com um grupo de casais, amigos, para uma praia no Nordeste, alugamos uma casa e fomos juntos. E um dos casais resolveu levar a sogra. Não, faça isso não. Essa sogra era muito gente boa. E ela tinha o dom muito, muito poderoso de evangelizar. Para você ter ideia, ela entregava folheto na praia. Você já entregou folheto no meio da praia, quando vai para a praia levar folheto? Ela fazia. Ela parava as pessoas, quando a gente fazia o culto lá, ela parava as pessoas na rua para convidar para entrar para fazer o culto com a gente na casa, desconhecidos, no meio da rua. E um dia, sábado à noite, estávamos nos preparando para ir para o shopping, ela saiu do quarto com um monte de sacolinha, disse, ninguém vai para o shopping gastar dinheiro não, vamos evangelizar no shopping. E eu sou extremamente tímido, eu não tenho facilidade de puxar assunto com pessoas que eu não conheço. Ela não, ela tinha essa facilidade. Ela colocou uma sacolinha de folhetos na mão de cada um e vamos entregar folheto no shopping. Eu disse, Senhor, o que é que eu faço? Eu não tenho esse dom de puxar assunto. E ela foi para o shopping, e eu com a minha sacolinha, ela entregando no meio do corredor. Daqui a pouco ela me encontra e disse assim, pastor, você não sabe o que aconteceu. O guarda me parou, disse que não pode entregar folheto no shopping, que se eu entregar, ele vai tomar e vai me expulsar. Eu disse, irmã, que pena, então não vamos mais poder entregar, né? Ela disse, não, pastor, agora é que eu vou entregar. Se eu for presa, eu vou presa fazendo o trabalho de Deus. E o guarda ia para o lado e ela ia para o outro. E eu voltei para casa, não entreguei nenhum folheto, vi que ela ficou um pouquinho decepcionada. Eu perguntei, irmã, ficou triste, pastor, você não entregou nada? Não entreguei nada. Mas deixa eu lhe perguntar. Se a senhora tiver que pregar para um auditório de 1000 pessoas, a senhora prega? Não, pastor, eu morro de medo de microfone. Eu disse, eu prego, porque esse foi o dom que Deus me deu. Do jeito que Deus não vai exigir da senhora pregar para um auditório de 1000 pessoas, não vai exigir de mim se esconder do guarda no shopping. Porque foi um dom que Deus deu para a senhora. É muito simples para a senhora, mas não é simples para mim. E a beleza dos dons espirituais é cada um valorizar o dom do outro e se envolver com o seu, porque é individual, é personalizado. O problema, repito, não é você não ter o dom que eu tenho, ou eu não ter o dom que você tem. O problema é você não estar usando de maneira nenhuma os seus dons. E os dons têm que ser usados de duas maneiras, na igreja como ministérios e fora da igreja como missão. Então, todo cristão tem que ter duas coisas na vida, ministério e missão. Quais são as duas coisas? Ministério é o que você faz na igreja. Tem ministério do som, ministério da música, ministério da recepção, ministério dos bravadores, ministério da criança.
se envolva com algum ministério na igreja. Eu nunca vi, eu posso até ver hoje, mas até hoje, em 21 anos de ministério, eu nunca vi ninguém procurando o departamento infantil da igreja, dizendo assim, eu queria ajudar de alguma maneira. E o departamento dizendo, não, estamos completos, não precisamos de ajuda nenhuma. Eu nunca vi nenhum departamento de igreja, em nenhum lugar do mundo que eu passei, eu nunca vi nenhum clube de desbravadores e aventureiros, alguém dizer assim, olha, eu queria ajudar de alguma maneira, queria me envolver com esse ministério e dizer, não, muito obrigado, temos ajuda suficiente no clube de desbravadores e aventureiros. Eu nunca vi, pode-se ver hoje, mas até hoje eu nunca vi. Se envolva com alguma coisa. Você não precisa esperar a igreja se reunir como comissão e te nomear como um cargo. Se envolva com algum ministério da igreja. Mas a vida cristã não é feita só de ministério. A vida cristã ela é feita de missão. E missão é o que nós fazemos fora da igreja. Infelizmente, há muitos cristãos que estão desanimados na fé porque só tem ministério, mas não tem missão. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora não é meu ministério. Ou, desculpem, não é minha missão. Pregar para crente não é minha missão. É meu ministério pastoral. Sabe qual é a minha missão? É falar do amor de Jesus para os meus vizinhos. Eu já mudei de casa, em 21 anos de ministério, já mudei 9 vezes. E toda vez que eu mudo, eu sou como o pastor que falou hoje de manhã, que há pastores que gostam de mudar, e eu sou dos que não gostam de mudar também. Mas tenho que mudar. E para onde eu vou, eu digo, Santo Deus, por favor, coloca alguém no meu caminho, para que eu possa cumprir a missão que o Senhor deu para mim e para a minha família, de ser uma bênção, uma luz para as pessoas. E é assim que Paulo termina falando dos dons, e eu termino assim também. 1 Coríntios 13. Tem gente que lê o capítulo 13 de Coríntios pensando assim, vou escrever para minha namorada. Pode escrever, mas está desrespeitando o motivo pelo que o Paulo escreveu. Eu vou declamar isso aqui no meu casamento. Não tem problema, mas você está desrespeitando o contexto no qual Paulo não está falando de casamento aqui. Paulo não está falando de namoro, Paulo está falando de dons. Então Paulo diz assim, agora eu vou ensinar você como usar os dons. Então eu falei sobre os dons, sobre o corpo, agora eu vou ensinar você como usar os dons. Aí ele diz assim, ainda que você tenha o dom de falar em outras línguas, de homens ou de anjos, mas se você tiver esse dom, mas não tiver amor para usar o dom, esse dom vale quanto? Absolutamente nada. Você vai ser como um sino que faz barulho. Se você tiver o dom de profetizar, e você saiba todos os mistérios e o conhecimento, se você tiver o dom da fé, e você for capaz de remover as montanhas, se você não tiver amor a usar esse dom não vale nada. Se você tiver o dom da generosidade, e você tiver o dom de dar tudo para os pobres, até o corpo para ser queimado, se você tiver o dom do martírio, mas se você não tiver amor a usar esses dons, isso não vale nada. Em outras palavras, não importa qual seja o seu dom, o que importa é o amor que você coloca a usar os dons para tocar o coração e a vida das pessoas. É você fazer uma oração que Deus sempre responde. Sabe qual é a oração que Deus sempre responde? Leia um livro da Casa Publicadora Brasileira chamado A Oração Radical. Leia esse livro. A oração que Deus sempre responde é, Senhor, coloca alguém no meu caminho hoje para que eu seja uma bênção na vida dessa pessoa. Eu desafio você a fazer essa oração e Deus não respondeu. Eu preguei esses dias na igreja de Botafogo, no Rio de Janeiro. Eu preguei sobre isso. E um irmão disse assim, isso não é verdade, não. Eu estava fazendo uma semana de oração e disse assim, amanhã eu vou testar. Foi para casa, disse, Senhor, eu nem acredito, mas se é verdade, coloca alguém no meu caminho. Ele disse que no trabalho dele estava uma guerra, uma briga, uma confusão no trabalho. Ele até tentou falar com um, com o outro, não conseguiu. Terminou o dia, ele não conseguiu falar com ninguém, não conseguiu atender ninguém, não conseguiu falar de Jesus para ninguém. Ele disse assim, eu vou para a igreja hoje, só para dizer para o pastor que não é verdade. E quando entrou no carro, um rapaz parou do lado dele de moto, e no Rio de Janeiro à noite, quando alguém para do seu lado de moto, ele ficou assustado e o rapaz disse assim, fique calmo. Você é cristão? Ele disse, sou. Ele disse assim, eu queria ser, como é que eu faço? E ele anotou o número, entregou um livro, e ele foi para a igreja para dizer, pastor, é verdade. Amigos, é verdade. Deus quer usar você, quer encher você da presença dEle, de amor, para compartilhar com outras pessoas. O método que eu uso é o método que Jesus ensinou e que Ele usava. Ciência do bom viver. Ele era bondoso, simpático, atencioso, atendia às necessidades das pessoas e depois dizia, segue-me. A maneira de usar o dom não é colocar uma Bíblia debaixo do braço e dizer, eu guardo o sábado, estou certo, você guarda o domingo, está errado. E se não começar a guardar o sábado, você está frito porque Jesus está voltando. Não é essa a maneira.
A maneira correta de usar os dons é dizer: Santo Deus, me enche da tua presença, do teu amor, para que eu possa falar de Jesus para outras pessoas. Um dia eu morei numa cidade, e eu sempre orava pelos meus vizinhos, como oro até hoje, e eu dizia: Senhor, me ajuda a falar do teu amor para essas pessoas. E apareceu um vizinho, ele tocava sanfona, muito, muito bem, e a gente começou a fazer amizade, tínhamos filhos na mesma idade, e um dia ele me ligou e disse assim: pastor, eu vou pedir o favor, eu estou precisando de uma necessidade, vou lhe pedir um favor, mas eu acho que você não vai fazer, porque pastor não pode fazer esse favor que eu vou pedir. Aí eu disse assim: olha, qual é o favor que pastor não pode fazer? Agora eu quero saber. Ele disse: pastor, eu tenho que tocar sanfona num forró. Meu carro quebrou, estou sem condições de ir lá de táxi, e eu precisava que alguém me levasse lá para tocar forró, estou precisando desse dinheiro, mas pastor não pode ir para forró. E eu disse: tem razão, pastor não pode ir para forró, mas deixar no forró pode. E botei o sanfoneiro, a zabumba, o triângulo, o som, e fui levar no forró. Quando terminou, eu trouxe de volta. E na semana seguinte ele me ligou: pastor, eu queria lhe agradecer. Pastor, eu queria estudar a Bíblia. Será que nós podíamos estudar a Bíblia juntos? Quem foi que ofereceu o estudo bíblico para ele? Foi o meu sábado? Foi a placa da minha igreja? Foi a doutrina das 2.300 tardes e manhãs? Não. Foi a bondade, a simpatia, o amor. Em uma outra cidade, e esse é o meu ministério, essa é a minha missão, desculpem, essa é a minha missão. Senhor, coloca alguém no meu caminho para que eu possa falar do teu amor. Fomos para uma outra cidade e tínhamos vizinhos que percebemos ali no elevador, quando nos encontrávamos, que eles não falavam nem português, nem inglês, nem espanhol. E aí eu dizia para minha esposa: eu não sei que língua eles falam, mas como é que a gente vai falar de Deus para pessoas que a gente não sabe nem que língua fala? E minha esposa teve uma ideia, escreveu num papel um e-mail, e no elevador entregou o e-mail, que é uma linguagem universal. Ela mandou um e-mail, eram pesquisadores da Rússia, que estavam fazendo uma pesquisa na cidade, e disse que estavam ali por um tempo, não falavam uma palavra em português, e ela retornou o e-mail, ela traduziu, dizendo que estavam no apartamento do lado, se precisavam de alguma coisa, poderíamos ajudar. Ela disse assim: estou precisando comprar um berço. Eles tinham uma bebezinha, eu não tenho carro e estou precisando comprar. Você poderia nos ajudar? Ela disse assim: claro, amanhã, 9 horas da manhã, vamos comprar o berço. Você já foi comprar um berço em russo? As duas se encontraram lá e foram lá, e o cartão dela não passou, minha esposa passou e voltou e ajudou ali. No elevador era só assim e assim, no e-mail era a maior amizade, mas no elevador só fazíamos assim. Ela mandou um e-mail agradecendo e nos convidando para jantar na casa deles. E nós fomos, eu não sabia o que era nada daquilo ali, só disse: Senhor, abençoa tudo aqui em nome de Jesus, amém. Porque nem perguntar o que é, eu sei. E aquela família, nós continuamos mantendo contato com eles, e um dia, quando o Espírito Santo tocar de maneira profunda para que eles tomem decisões, por onde vocês acham que eles irão começar a procurar? Eles irão começar a procurar por aquele casal que foi bondoso, simpático, atencioso. Isso é o que Paulo está dizendo. Não importa o teu dom, não importa quão bem você fala, não importa quão bem você faz barulho, é só barulho se não tiver amor. Se não for traduzido em prática, em cuidado para as pessoas, em atenção pelas pessoas, é só barulho. E não importa o tamanho do ato. Um dia, Madre Teresa está faltando açúcar, e ela começou a pedir que as pessoas trouxessem açúcar, porque não tinha açúcar lá nos orfanatos, no hospital que ela cuidava, e um garotinho disse assim: Madre Teresa, eu passei a semana sem comer açúcar e trouxe aqui a metade de uma xícara para a senhora. E alguém disse assim: isso é nada. E ela disse assim: isso aqui é muito, porque não são os grandes atos que fazem a grande diferença, mas as pequenas demonstrações de amor, dadas com muito amor, que fazem a grande diferença. Então, não é só uma meia xícara de açúcar, é amor de um garotinho que passou uma semana sem comer açúcar. Permitam terminar com a última história. Todos os dias, quando eu saía da minha casa, eu tinha um sinal que eu tinha que parar. E sempre tinha um rapaz lá que jogava água no vidro e limpava para conseguir dinheiro. E eu sempre me chamava a atenção a alegria daquele rapaz. Ele tinha uma espuma lá, que ele fazia um coração assim no vidro, e quando não tinha dinheiro ele dizia assim: foi um prazer lavar o vidro de graça. Era sempre divertido, sempre conversando. E um dia eu estava saindo numa quarta-feira para pregar, na zona norte de Natal, e eu parei no sinal um pouco atrás e vi quando ele jogou água no vidro do carro de uma senhora, e eu não ouvi o que ela falou, mas eu percebi que ela foi extremamente agressiva. Ele baixou a cabeça, saiu envergonhado,
E o sinal abriu, eu fui pregar. Quando eu voltei, parei no mesmo sinal. Ele estava sentado no meio-fio, fumando e cabisbaixo. Eu nunca tinha visto nem ele sentado, nem ele fumando, nem ele cabisbaixo. O sinal abriu e o Espírito Santo claramente disse: pare o carro e vá falar com ele. Eu parei o carro e disse assim: Espírito Santo, o senhor sabe que eu sou tímido. Eu não tenho jeito de falar com as pessoas que eu não conheço. Por que o senhor não pede uma coisa mais fácil? E eu comecei a lutar ali e era claro: pare o carro e vai falar com ele. Eu tinha na mala do carro uns DVDs da igreja, na época do DVD ainda. Eu tinha uns livros, eu escrevi o meu número, escrevi uma mensagem, fui lá, coloquei a mão no ombro dele, ele levantou e disse assim: olha, passei aqui mais cedo, vi que a mulher foi extremamente agressiva com você, levante a cabeça, Deus tem um plano para a tua vida, está aqui um livro, está aqui o meu número, vamos conversar e tal. Ele me abraçou, meio emocionado, e eu fui embora. Mas você não vai embora do mesmo jeito. Você não vai embora do mesmo jeito. E quando eu estava subindo para casa, no elevador, aquela mesma voz que me mandou parar, me disse: você vai ver esse rapaz no céu. Por um livro de R$1 e um DVD de graça, que você não pagou nada pelo DVD, mas por uma atitude de amor. O que ele precisava de verdade era que alguém colocasse a mão no ombro dele e dissesse: ergue a cabeça, Deus tem um plano para a tua vida. Você entende? Às vezes nós estamos colocando na cabeça que usar os dons é sair por aí batendo na porta das pessoas e pregando que o sábado é bíblico, quando na verdade Deus queria que antes de falar que o sábado é bíblico, você dissesse para as pessoas: eu conheço um Deus que me ama, e eu me enchi do amor desse Deus, mas é tanto que eu não posso guardar para mim sozinho. É tanto amor que Ele colocou em mim, é tanto amor que Ele tem derramado sobre a minha vida e sobre a minha família, que eu vim compartilhar um pouquinho com você, porque é muito, não cabe em mim. E uma pessoa que compreende o amor de um cristão, ela pode chegar a compreender a doutrina desse cristão. Alguém que compreende que o amor na vida desse cristão, ele é grandioso, ele pode compreender as verdades que esse cristão crê. Então eu quero convidá-lo essa tarde a dizer: Santo Deus, me ajuda a conhecer os meus dons. E a melhor maneira de conhecer os dons é usar os dons. Você só sabe que não tem o dom de dar estudo bíblico se você for dar estudo bíblico. A melhor maneira de saber que você não tem o dom de pregar é pregando. A melhor maneira de saber que você não tem o dom de recepcionar é recepcionando. Então faça o máximo de coisas que você puder, mas em tudo diga: Santo Deus, me enche do teu amor, para que as pessoas vejam em tudo que eu vou fazer, no ministério da igreja ou na missão fora da igreja, que eles vejam o teu amor. E eu te garanto que a tua vida espiritual vai ser reavivada, se você permitir que o Espírito Santo, que já deu o dom para você, use esse dom através de você. Que Deus te abençoe para isso. Vamos orar? Querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar isso que tem feito tanto bem para mim. Tem feito tanto bem para mim pensar que o meu chamado não é para ficar só no escritório, produzindo recursos para a igreja, materiais. O meu chamado é para olhar para as pessoas, aquela pessoa que sempre abastece o carro, aquela pessoa que eu vou comprar pão na mesma padaria, aquela pessoa que eu encontro sempre que eu vou cortar cabelo. Santo Deus, o Senhor tem me dito: Josanã, olha para essas pessoas como um dos meus filhos, porque eles são. Estende para eles o meu amor e a minha bondade que eu tenho dado para você. Ajuda-nos, Santo Deus, a entender que uma pessoa cristã deve ir na padaria não por causa do pão apenas, mas por causa do padeiro. Uma pessoa deve entrar no Uber não por causa da corrida, mas por causa do motorista, para que nós possamos ter a oportunidade de estender o teu amor, a tua bondade para todas as pessoas, porque cada contato que temos é a oportunidade de Deus de dizer assim: por favor, fala para essa pessoa quanto eu a amo, porque ela não sabe. Fala para essa pessoa que eu estou prestes a voltar e quero levá-la para minha casa, ela ainda não sabe, você sabe. Com amor e bondade, ajuda-nos a compartilhar através dos dons com outras pessoas o que o Senhor tem feito em nossa vida. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Te dê uma semana feliz na presença de Deus.